Caros irmãos em Cristo e em Maria, a minha saudação fraterna. Na minha caminhada, o Senhor me deu a graça de trabalhar em várias frentes de missão, sobretudo na década de 80 para 90. Eu estive em várias paróquias, em várias capelas. Ainda não se usava a expressão área pastoral, mas estava em lugares que não era capela, nem era paróquia ainda, mas território de missão. E por onde eu passei como catequista, evangelizador, missionário, consagrado, fazendo a minha parte no que concerne a edificação do reino de Deus, e eu tenho nítida consciência que dentro dos meus pequenos esforços eu zelei pela minha reputação de cristão e, acima de tudo, a reputação da Santa Igreja, a quem levo no peito e dou minha vida por ela. E as pessoas sempre me interrogavam nas paróquias, nas capelas, nos centros pastorais, nos campos de missão onde trabalhei, como se santifica, como se vive o Evangelho, como ser católico verdadeiro. E eu dizia que a regra suprema era o Evangelho, mas na escuta da igreja. Era pela boca da igreja que vinha o pronunciamento de Cristo, retratado nos Evangelhos. Também uma forte referência era a vida dos santos, a doutrina da Santa Igreja. E de tanto insistirem, eu sempre dizia para eles que existiam 4 baluartes muito fortes para quem deseja ser cristão de verdade. Primeiro, perceber por que conhecemos a Deus. Isso é de fundamental importância. Por que seguimos Jesus? Por que damos espaço ao Espírito Santo em nós? Sem essas 3 perguntas respondidas atentamente em nossas almas, fica muito difícil perseverar e caminhar. Depois precisamos de uma grande sabedoria, pedida e herdada do Espírito Santo, para conviver neste mundo. Uma grande sabedoria, um como agir, um como falar, um como pensar, um como decidir, para que nós possamos, onde quer que estejamos, sermos luz, exemplo, força, igreja. Também um vigor de propósitos. Caríssimos irmãos e irmãs, sem esse vigor de propósito, nós não caminharemos à luz de Cristo. E o que seria esse vigor de propósito? É aquela determinação de Santa Teresa d'Ávila. A opção por Cristo, seu reino, seus valores, essa determinação nossa é a 4ª, digamos assim, fonte de crescimento espiritual. A determinação de imitar em tudo e por tudo Cristo, em todas as coisas. Ao lado de tudo isso está, é claro, a veneração à Nossa Senhora, que é força, que é vigor, né? Digamos assim, numa expressão bem popular, que é vitamina para a nossa alma. Assim, nós temos condições de servir a Deus. Assim, nós temos condição de perseverar no cristianismo católico, porque nós precisamos de uma inflexível determinação. Essa expressão inflexível determinação não é minha, é de Santa Teresa de Calcutá, que, como vocês sabem, passou mais de 40 anos na mais profunda escuridão, na mais profunda aridez, na mais profunda ausência de qualquer sentimento de união com Deus, e só depois de sua morte é que nós tivemos acesso às cartas para o seu diretor espiritual, nas quais revela há 40 anos uma provação sobre a sua alma, a mais completa ausência de um sentimento de união com Deus. Mas ela vai dizer para suas freiras, as missionárias da caridade, e os missionários da caridade, também fundado por ela, que
é preciso uma inflexível determinação. Não é fácil ser cristão católico atualmente. Não é fácil ser cristão católico na sociedade de agora. Eu diria mais, não é fácil ser católico dentro da nossa família. Não é fácil ser católico no ambiente de trabalho. E até quem nos vê pela janela do preconceito, pela janela do seu credo religioso, pela janela dos seus pensamentos filosóficos, nós parecemos pessoas estranhas. Nós até somos tratados como tais. Mas se nós temos esta inflexível determinação, passaremos por esta vida como instrumentos da graça de Deus. Como eu sempre digo aqui, todos os dias é uma novidade espiritual. Todo dia Deus se faz novo. Todos os dias o mistério pascal de Jesus se realiza em nós. Mas é preciso que nós também atualizemos tudo isso. Não há uma fórmula mágica de santificação. Existem procedimentos práticos. Não existe uma teoria da santificação. O que existe são passos nossos na direção desta santidade diária. Eu não sei, você não sabe quando voltaremos à casa do Pai. Então precisamos estar de malas prontas todos os dias ou arrumando a mala. Irmão Emanuel, como isso é pessimista? Não, amados. O que esperamos nós? A glória vindoura de Cristo, a sua segunda volta, mas antes disso, ou junto a isso, a nossa ida ao Pai que nos criou. Não estou falando de morte súbita, não estou falando de tragédia, não estou falando de pandemia, estou falando de o retorno à casa paterna. Essa luxuosa habitação do sentido espiritual que nos aguarda em previsão dos méritos de Cristo. Eu não sei quando vou, você não sabe quando vai, então devemos estar de malas prontas. Felizes os que já estão de malas prontas, mas também felizes os que estão arrumando a mala, porque estão preocupados com o conteúdo e a qualidade da sua vida aqui na terra, enquanto testemunhas de Jesus vivo e ressuscitado em nós. Sabe como é um brilhante? Nós somos como que diamantes do reino, e nós somos o que? Joias raras na humanidade, porque pervertida no mal, dificilmente se encontra uma tocha de luz aqui e ali. Mas nós somos esta luz resplandecente de Jesus, onde quer que estejamos. Acredito que aqui e ali dê para ouvir na gravação gritos, não é? De pessoas que moram ao redor do eremitério. E esses gritos, eles são prática de violência, eles são briga de vizinhos, briga de marido e mulher, de filho com pai, de pai com filho. São pessoas embriagadas, drogadas. O eremitério tem uma função, ser testemunho de Cristo. Não é o eremitério que está no meio da favela. É o Evangelho de Jesus Cristo que tem que ser semeado, e o eremitério é um portal, é um umbral, não é? É um portão. Então eu tenho toda a responsabilidade de ser no meio dessas pessoas, desses tugúrios, desses casebres, essa peça do reino que dá certo. Esse testemunho inequívoco de Cristo. Aqui nessa realidade socioeconômica e espiritual, eu preciso ter essa inflexível determinação junto aos pobres, mais pobres, não é? Aquilo que Dom Aloísio chamava, no tempo do seu pastoreio, a pobreza envergonhada. Então aqui estou como instrumento da graça, e quando saio do eremitério para ir na casa de alguém, quando recebo o comunicado de alguém que precisa que eu vá até a sua casa, porque aqui no eremitério eu não recebo visitas, e ao chegar encontro a mais dolorosa situação, eu vejo que é necessário verdadeiramente esta grande sabedoria, esse porquê conheço Deus, esse vigor de propósito e essa inflexível determinação em ser missionário numa situação que clama aos céus, que muito se parece com os cenários africanos e indianos de miséria, opressão, guerra.
o domínio de traficantes, da violência, madrugada adentro, semana inteira, fim de semana todo, e aqui está um eremita urbano tentando fazer acontecer o reino de Deus, na minha solitude, no meu silêncio, na minha contemplação, na minha clausura que se abre uma vez por dia para partilhar um pouco do que recebo com aqueles mais necessitados. Por isso, meus irmãos e irmãs, a nossa reflexão hoje é isso, esses graus continuados para sermos cristãos católicos diariamente, para nos mantermos no equilíbrio de Jesus Cristo diariamente, para perpetuarmos a herança apostólica em nós todos os dias, para sermos seguidores dos santos e seus exemplares, para sermos uma esperança para o mundo. Algumas vezes um jovem ou outro, uma moça, um rapaz, quando eu vou visitar suas casas e volto, já me aconteceu várias vezes de perguntar como o senhor suporta viver ali sozinho. E eu respondo para eles o que Santa Dulce disse para o seu pai quando ele viu a irmã Dulce abandonada pela congregação no enorme convento em Salvador. Ela disse para ele: meu pai, eu nunca estou sozinho. É o que eu digo para os jovens, as moças, os rapazes que ficam preocupados. Como o senhor suporta viver ali naquela solidão? Aqui está cheio de Deus. É um silêncio que comunica, é um silêncio que fala, é um silêncio que interroga, mas é um silêncio que contempla Deus. Quando eu saio da clausura, que vou visitar os tugúrios, os casebres, eu vou, digamos assim, derramar Deus sem nenhuma pretensão do muito que Ele preenche aqui minha alma no silêncio contemplativo desse eremitério urbano. É assim que a gente renova as forças para ser expressão de Deus a cada dia. Não pensar a longo prazo, mas no aqui e agora. O meu amanhã ainda não me foi dado, ainda não me foi revelado, então não tem por que ele estar aflito. Então não tem por que estar desesperado, não tem por que estar sem o equilíbrio da fé. Tudo o que eu preciso é para o hoje, o aqui e o agora, mas eu preciso, como eu disse no início, entender por que conheço Deus. E a partir daí a minha vida espiritual, ela passa a ser um jogral divino. Ela passa a ser uma representação do sagrado, ela passa a ser um testemunho vivo de Cristo, ela passa a ser algo que significa para o mundo. Porque se a minha vida aqui no eremitério não tem nenhum significado para as pessoas que eu visito, se a minha presença contemplativa aqui no meio desta favela nada representa, então alguma coisa está errada com este meu chamado para cá. No entanto, eu sinto que o Senhor me chamou para isso. Então devo frutificar, porque a semente foi lançada no meio da miséria, da opressão, da pobreza mais extrema que vocês possam imaginar, da fome mais dolorida, dos vícios de alcoolismo e drogas, das múltiplas religiões que aqui tem. Eu preciso ser presença da Igreja Católica. Então, para mim, isto é uma grande graça que eu preciso renovar a cada dia. Eu sou presença da Igreja numa loucura socioeconômica religiosa que é o meu eremitério. Por quê? Porque os outros vêm até o meu portão e me entregam bilhetinhos de oração. O nome disso é missão. Trazer para a presença de Deus o que está escrito ali, às vezes, num português difícil de ser entendido. Mas eles acreditam que o eremita reza, que o eremita está pedindo por eles. Que Deus assim nos abençoe a todos. Um abraço do irmão Emanuel Maria.